chegou a hora, chegou a hora. Esse homem foi entrevistado há algum tempo aqui no Tribuna da Massa. Esse rosto pervertido aqui. Ele já estava sendo acusado de outros crimes. Nós conseguimos filmar o rosto dele. Na época, eu fui convencido aqui pela produção a não mostrar o rosto do rapaz porque nós ainda não tínhamos como provar que as acusações eram verdadeiras. E a produção está correta, né? Porque a gente tem vontade, às vezes, de fazer justiça e não pode ser desse jeito. Mas os depoimentos das primeiras vítimas eram tão fortes, tão contundentes, até porque nós falávamos de filha do próprio sangue. A filha do próprio sangue. Oh, a filha não é adotiva, não. A filha, sangue do próprio sangue. Se a filha foi estuprada por ele, imagina as enteadas. Cara, um cafajeste. Mas, na época, nós fomos procurados pela filha. E a filha dizia o seguinte: se ele fez isso comigo, eu sei que ele está casado. E eu sei que ele frequenta casas de outras pessoas que têm filhos. E ele, assim, tem uma lábia tão grande que, às vezes, tem amigo que sai para passear e deixa as crianças com ele, porque ele diz que gosta de criança, aquele sorriso todo. Cuidado com esse tipo de coisa. E a filha falava isso aqui, e nós, na precaução, procuramos a justiça, procuramos a polícia, fizemos reportagem, mas eu ainda não tinha mostrado o rosto dele. Tanto que você vai ver o rostinho do cara embaçado em alguns trechos da reportagem, porque é dessa matéria antiga. Só que hoje eu tenho a grata satisfação de falar para vocês que, enfim, recebi a autorização para contar para todo mundo quem é o canalha. Você lembra? Você que está comigo aqui, de reportagens falando de um pai que estuprou a filha, depois a neta, depois pegou não sei mais quem, e que estava num casamento, provavelmente passando a mão nas enteadas. Você lembra disso tudo? E que eu nunca mostrei o rosto? É o cafajeste aqui. Hoje, pela parte da manhã, somente hoje, depois de tanto tempo, depois de tanta luta, é que, enfim, o setor jurídico aqui da Rede Massa Passar, agora sim, vai lá que esse canalha precisa ser descoberto e preso. Vamos lá. Pelo menos nessa hora, as meninas voltam a ser crianças. O que deveria ser natural, para elas não é. As duas irmãs foram abusadas pelo padrasto. Além delas, o homem também assediava a irmã mais velha, hoje maior de idade. Hoje a do meio está com 13 anos e a caçula 9. O crime aconteceu há 4 anos. O abusador era o companheiro da Simone, mãe das meninas. Na época, ela estava recém-separada do pai delas. Ele era amigo do pai das minhas filhas, né? Então, como ele era amigo do pai, ele começou a se envolver mais com a família, né? Ele se envolveu mais, ele já vivia lá dentro da minha casa, na época eu ainda era casada, né? E fez amizade comigo, com meu ex-marido, com familiares, todo. Em 2011 para 2012 eu me separei, né? E daí a gente começou a se aproximar mais. A gente começou a se aproximar mais. Na época eu estava grávida da ele acompanhou toda a minha gravidez. A gente começou a ter ali um caso, né? Ele criou, me ajudou até os 4, 5 anos dela, mais ou menos. Então ela tinha ele como pai. Ele fazia o papel de pai, né? O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão. A Simone trabalhava como cozinheira à noite. Na época eu trabalhava à noite como cozinheira. Eu deixava a minha pequenininha aos cuidados dele, porque, né, até então ele era o papai dela, que ela dizia. E as grandes eu deixava em casa e pedia para o meu ex-marido dar uma olhada, porque ele morava perto. Então, volta e meia ele ia lá, outras vezes ele não ia. Tanto é que teve uma ocasião que eu saí para trabalhar, deixei elas lá. E ele subiu na minha casa, que era um sobrado, pediu para as meninas descerem lá, jogar videogame no computador. E elas foram. Acho que foi onde tudo começou, na verdade. A mais nova contou como os abusos aconteciam. Ele aproveitava para me abusar na hora do banho, que ele mandava eu tomar banho, aí ele deixava a porta do banheiro aberta. Aí eu ia lavar meu corpo, ele aproveitava e falava, deixa que eu lavo. Aí ele ficava encostando nas partes íntimas, assim. Aí de noite, na hora de dormir, começava a doer. Uma vez que eu já acordei sem blusa na cama dele.
A outra irmã disse que ela e a prima foram vítimas do abusador. Chamou só eu e minha prima para jogar no computador dele. E nós foi. E daí, chegando lá, ele fez a mesma coisa. Ele falou bem assim, deita aqui que eu vou escolher um filme. E ele põe um filme para maior de 18. E daí nós estávamos assistindo. Daí ele pegou, nós estávamos sentados na cadeira. Daí ele falou, deita aqui na cama, deita aqui na cama e fica aqui. Daí nós deitamos na cama, ele começou a mexer comigo e com a minha prima. Ele mexia por cima da roupa, daí ele começou a fazer mais pior por baixo da roupa, ele falou pra nós tirar a roupa. E daí ele começou a fazer pior. Ele passava a mão na gente, ele fazia tipo nós encostar nele. E daí nós não sabia que ia piorar. E não sabia que ele estava ameaçando a minha irmã, que minha irmã foi a primeira vítima dele, né? Como diz na última vez, que ele parece ser um cara legal, mas real não, ele mexe com bastante crianças. Isso não aconteceu só com a gente, como com várias crianças também. A menina decidiu pedir socorro para a professora. Eu tinha medo de falar pra minha mãe. E daí eu falei pra minha professora do 4º ano, eu falei bem assim que... Ela perguntou, você tá bem? Daí eu falei, não muito. Daí ela falou, por quê? Daí eu falei, a minha mãe vai viajar e meio que eu fui abusada. Daí ela falou, tá, e que mais? Daí eu falei, eu tô com medo de ficar em casa sozinha e ele fazer pior. E daí aí que ela pegou, ela contou pra minha diretora, e a diretora veio conversar comigo e eu só não conselho. E daí no momento que ela só não conselho, ela falou bem assim que ela aconselha que eu e minhas irmãs iam ficar com meu pai. E daí foi aí que nós ficamos com meu pai e minha mãe não sabia. Agora você vai se surpreender com o nome do homem que fez tudo isso. Nilson Muniz, de 53 anos. O pedófilo já é conhecido aqui do Tribuna. Eu e o repórter cinematográfico Costin Júnior conversamos com outra vítima dele. Umas 3, 4 horas da manhã por aí. Aí ele estava em cima de mim e as minhas roupas estavam abaixadas. Aí eu perguntei pra ele o que ele estava fazendo em cima de mim e ele respondeu que devia ser sonho meu, que deve ser coisa da minha cabeça, mas eu sabia o que eu tinha visto. Alguma coisa estava sufocando ela. Aconteceu alguma coisa esse final de semana que você ficou desse jeito? Aí ela pegou e deu uma respirada funda e falou assim, mãe, meu padrinho me abusou. Aí eu peguei e falei assim pra ela, mas você abusou em que sentido? Como que ele te abusou? Aí ela falou assim, eu lembro que eu acordei e ele estava em cima de mim. E eu estava com as calças para baixo. Aí eu levantei minhas calças e eu perguntei para ele falou que eu estava sonhando. A Simone não se surpreendeu quando viu a reportagem. Ele abusou dessa filhada dele. Ele abusou dessa filhada dele no meio de um processo em que ele estava prestes a ser condenado. Em 2017, logo depois que soube que as filhas foram vítimas do companheiro, ela procurou a polícia. E desde então trava uma batalha na justiça. A gente foi às audiências, a gente foi a depoimentos. E ele era tudo junto, né? Primeiro era a gente, depois era ele. Ele sempre alegou inocência. Ele sempre alegou que não sabia por que estavam fazendo isso com ele. Ele sempre alegou que ele é um homem bom, que talvez por ele ser um homem bom, alguma vez ou outra, ele ter negado alguma coisa pra gente, a gente possa estar querendo se vingar. É coisas absurdas que ele alegava. No processo, a Simone incluiu também a filha de Nilson. O repórter Douglas Bandeira conversou com a mulher, que hoje está com 31 anos. Ele ameaçava, falava que ia matar minha mãe, meus irmãos e ia sumir no mundo. E ele tinha conjunção carnal com você? Ele tinha relações sexuais com você? Sim, tinha. Teve várias vezes. Quando eu estava sozinha em casa com ele, sempre que ele podia. Sempre que ele podia, ele fazia. Foram 5 vítimas comigo. Desde então, a família aguarda a conclusão da justiça. Há 3 semanas, ela recebeu em casa a sentença. Nilson foi condenado a 81 anos, 9 meses e 5 dias de prisão pelo abuso infantil de 5 vítimas. Mas o que ela não esperava era que o abusador ainda estivesse livre. Como que um homem desse ainda está solto? Quem garante que ele não vai fazer isso com outras crianças? Quem garante que ele vai parar? Ele não para. Ele fez isso no passado com a própria filha, fez isso no passado com o filho dele, que também foi abusado por ele, que também não consta nos autos. Ele abusou das minhas filhas, ele abusou da minha sobrinha e, prestes a ser condenado, ele abusou da afilhada, de 11 anos. Ele tem que ser preso, gente, ele não pode ficar solto.
Um homem desse não pode ficar solto. A nossa produção entrou em contato com o advogado do Nilson, mas ele preferiu não gravar entrevista. Ele confirmou a condenação e disse que já entrou com recurso para tentar reverter a sentença no Tribunal de Justiça. O TJ deve se pronunciar nos próximos dias. A polícia agora já considera o homem foragido da justiça. Mãe e filhas têm 2 desejos: o de viver em paz e o de punição. É muito ruim, porque se depender, acho que ele deve estar muito perto da gente. Ele pode tentar achar a gente pra fazer ainda mais pior ainda. E, tipo, a minha mãe, ela tá trabalhando pra sustentar nós em casa. Então, eu tenho que ter esse cuidado. E eu quero muito que ele seja preso por causa disso. E que não foi só com nós, né? Só queria que ele fosse preso. Como ele fez com a gente, ele pode fazer com outras pessoas. Nenhuma criança tá segura enquanto esse homem tá solto. Em qualquer lugar que ele se restabelecer com outro nome, outra identidade, um outro eu dele, ele, por ser extremamente simpático, educado, prestativo, um cara gente boa, qualquer um vai cair na lábia dele e ele vai continuar fazendo o que está fazendo. Eu muito tenho sofrido e serei mais um bandido se ela não me quiser. Vamos lá, são 3 etapas. A primeira, a condenação. Depois de tantas denúncias, me dá o documento aqui, por favor, só para você entender como foi essa condenação. Nesse aspecto, esse aqui já é a decisão da Justiça. Resta a soma total das penas do acusado em 81 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão. Aí, a Justiça foi lá e falou, vai ficar na cadeia. Pronto. Só que o advogado desse homem apresentou pedido. Me dá aqui. Pode colocar. Inexistindo a notícia da prática de outros crimes e comparecendo o réu a todos os atos processuais, se lhe defere o direito de apelar em liberdade, vez que, por hora, não se encontram presentes os requisitos caracterizadores da prisão preventiva. Aí eu digo para vocês que muitos advogados vão lá nas brechas e eles encontram soluções para os seus clientes. O cara comentou, seu juiz, eu estou aqui, sabe, apresentando para o senhor as justificativas. O meu cliente, ele quer rever essa pena e essa decisão. Eu tenho direito, meu cliente tem direito, tá? E nós vamos pedir. Só que, sabendo que até agora, oficialmente, não tem nenhum outro boletim de ocorrência contra o meu acusado, enquanto a Justiça não julga esse pedido de revisão dessa pena, eu quero que ele fique em liberdade esperando, porque há uma previsão para isso. E o cara ficou solto. E nesse momento, enquanto solto, ele continuou praticando seus crimes. É isso que nós chamamos de brechas nas leis. São recursinhos aqui, outros acolá, que vão empurrando, sabe, as decisões da Justiça lá para frente. Enquanto não há decisão, muitos canalhas ficam soltos em vez de atrás das grades. Esse vagabundo estuprou mais gente porque o senhor advogado dele conseguiu um recurso na Justiça. Ele se aproveitou disso. É uma segunda chance para ele repensar os atos? Não, uma segunda chance para ele continuar estuprando. Cafajeste de vagabundo. Mas agora vem a terceira parte. Me dá aqui, ó. A foto de procurado, por favor. Após as reportagens do Tribuna da Massa feitas ontem, a Justiça entrou em contato com, ou melhor, a polícia entrou em contato com a nossa produção, gente, suspeito, estupro de vulnerável, esse cara está sendo procurado, ele não vai mais esperar em liberdade até a segunda decisão da Justiça. Nilson Muniz, por favor, se você sabe onde ele se encontra, ele é perigoso. Apesar do sorriso fácil, ele infelizmente se aproveita de crianças. Não espere, divulgue essa imagem e procure a polícia. Os telefones estão embaixo ou, se você quiser, converse comigo pelas redes sociais. O homem que você viu aí na foto é um verdadeiro monstro e precisa de cadeia.